Bom dia a todos e todas. Damos abertura aí à nossa segunda reunião ordinária da diretoria colegiada da AGERT. Gostaria aqui de agradecer a presença do diretor Guilherme, do diretor Enéas, da diretora Tarsila e da nossa secretária da reunião, a Bruna, chefe de gabinete da AGERT, que vai nos auxiliar nesses trabalhos. Pois bem, nossa reunião está começando às 9 horas da manhã, conforme publicado no Diário Oficial, e a pauta é, pauta número 1, discussão da reconsideração da multa da concessionária. 2, discussão sobre a homologação do 5º aditivo contratual e 10º reajuste anual de tarifa de água e esgoto. 3, andamento das audiências públicas. 4, andamento do GT. 5, informes. Portanto, vamos iniciar agora na pauta número 1, lembrando que, conforme os senhores e senhoras já sabem, está em andamento aí um auto de infração feito pela AGERT à concessionária em um problema específico, de extravasamento de PV. Então já estava na fase de reconsideração e aí a empresa nos enviou o pedido de reconsideração, então eu vou lê-lo na íntegra, e o nosso jurídico já elaborou uma resposta para que a gente possa decidir no dia de hoje essa reconsideração da empresa ou não. Então vamos lá. Introdução. Em 20 de 1 de 2025, a AGERT lavrou o AI 0125 em razão do suposto extravasamento de esgoto na rua Manuel Gomes da Silva, cruzamento com a rua Firmino José da Silva. De acordo com a documentação encaminhada à concessionária, o AI teria se baseado nos termos de notificação número 3644 e 01, 36 de 2024, 44 de 2024 e 01 de 2025, previamente enviados à concessionária. Sobre o tema, destaca-se que o TN 36 de 2024 não chegou a ser disponibilizado à concessionária, impossibilitando a adoção de qualquer providência de defesa técnica adequada. Por sua vez, a concessionária tomou nota do extravasamento apenas por meio do TN 44 de 2024, lavado em 10 de 12 de 2024, que apontou a ocorrência de extravasamento na rua Manuel Gomes da Silva, esquina com a rua Firmino José da Silva, no Parque Alvorada, determinando que a concessionária regularizasse em conformidade apurada no prazo de 48 horas, fornecesse à AGERT no prazo de 15 dias úteis os esclarecimentos sobre o ocorrido com a devida comprovação documental das providências adotadas nos termos do artigo 31 da Resolução AGERT número 3 de 2016. Nesse sentido, a concessionária atendeu prontamente à determinação, realizando o devido reparo e a desobstrução do posto de visita no prazo determinado. A intervenção foi concluída com sucesso, restabelecendo as condições operacionais do local de forma eficiente, rápida e mediante comprovação fotográfica, conforme o relatório enviado à AGERT, anexo 1, cumprindo-se a exigência do relatório de ações e ajustamento de conduta, do artigo 32, parágrafo 1º da Resolução AGERT número 3 de 2025. E apresentou pedido de arquivamento, anexo 3, reiterando ainda a prestação adequada dos serviços de atendimento aos problemas abordados nos TNs 44 de 24 e 1 de 25, lembrando que o TN 36 não havia sido enviado à concessionária. Em resposta encaminhada à concessionária em 3 de 2 de 25, por meio do ofício 71, a AGERT reconheceu que o AI não tinha relação com os TNs 36 e 44 de 2024, valendo tão somente o 01 de 25. Contudo, no lugar de reconhecer a nulidade do AI por vício de motivação, a AGERT manteve o AI 0125. Dessa forma, a concessionária não teve alternativa senão apresentar a defesa administrativa anexo 4, protocolada tempestivamente por meio eletrônico em 19 de 2 de 2025. Colaborando com a AGERT apenas para facilitar a comunicação, o protocolo eletrônico foi acompanhado do envio da mesma documentação em meio físico em 24 de 2 de 2024. Em breve síntese, a defesa administrativa apresentou todos os fundamentos jurídicos pertinentes, além de ter sido devidamente instruída, demonstrando a nulidade do AI 0125 e a inexistência de fundamentos de mérito para aplicação. Contudo, ignorando o protocolo eletrônico da defesa,
a AGERT proferiu a decisão 0125, que deixou de analisar a defesa sob o fundamento inaplicável do caso completo, de que a defesa teria sido intempestiva, ratificou a multa aplicada e abriu a oportunidade para que o concessionário apresentasse o pedido de reconsideração no prazo de 20 dias úteis, conforme o artigo 38 da Resolução AGERT número 3 de 2016. Estabelece os artigos 26 e 71 da Lei Estadual 26.997/2009, que regulamenta o processo administrativo do Maranhão, e os artigos 23 e 66 da Lei Federal 8.794/2009, que regulamentam o processo administrativo no âmbito federal. Em razão do feriado do Carnaval e do não funcionamento da AGERT nos dias 3, 4 e 5, conforme o decreto municipal, o termo inicial da contagem do prazo se deu em 6/3. Assim, o prazo para a interposição desse pedido de consideração é 3/4. Portanto, tendo sido protocolado até 3/4, é tempestivo o presente pedido de reconsideração. Preliminarmente, a tempestividade da defesa administrativa previamente apresentada pela concessionária. A concessionária recebeu o AI 125 em 22 de janeiro de 2025, com indicação para apresentação de defesa no dia 20 dias úteis, iniciar a contagem no prazo do dia 23/1. Observando-se as mesmas regras já indicadas, o termo para apresentação se deu em 19/2 de 25, como reconhecido pela própria AGERT na decisão 1/2025. 25. Tempestivas as petições recebidas por meio eletrônico até as 24 horas do último dia do prazo. Tá aqui, porque eles colocaram o artigo 26. Os atos do processo devem se realizar em dias úteis no horário normal de funcionamento da repartição, na qual tramitar o processo. Parágrafo: serão excepcionalmente concluídos depois do horário normal os atos iniciados cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou caso dano ao interessado. Artigo 71. Os prazos começam a correr a partir da data de cientificação oficial, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, salvo disposição contrária. Parágrafo 1º. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora, considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data de cientificação oficial, excluindo-se a contagem do dia, incluindo-se o vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil, seguindo se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Artigo 1º. Fica declarado ponto facultativo dos órgãos e entidades de administração de suas autarquias e fundações, Poder Público Municipal, em razão do Carnaval nos dias 3, 4 e 5 de março de 2025. Parágrafo 1º. Os atendimentos de serviços públicos essenciais à população nos dias que o trato capte deste artigo será preservado pelos órgãos de administração municipal pelo intermédio de servidores designados para serviço e o plantão a juízo dos respectivos titulares das pastas, artigo 2º deste decreto entra em vigor na data de sua publicação. Conforme considerando da P5 da decisão, prazo legal para a apresentação da defesa se encerrou de acordo com a própria AGERT em 19/2 de 22. Tempestivas as petições recebidas por meio eletrônico até as 24 horas. Artigo 25. Os atos do processo não dependem da forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados e comunicados, transmitidos por meio eletrônico, atendidos os requisitos técnicos exigidos na legislação específica, em especial os de autenticidade, integridade e validade jurídica. Artigo 26A. O envio de defesa, recursos, petições e a prática de atos processuais, em geral, poderão ser realizados por meio eletrônico. A apresentação e juntada de documentos nas peças eletrônicas serão feitas pela parte sem a intervenção dos órgãos estaduais. Serão consideradas tempestivas as petições recebidas por meio eletrônico até as 24 horas do último dia do prazo. Além disso, por diversas vezes, a concessionária realizou protocolos perante a AGERT de forma eletrônica, mediante o envio de documentos por e-mail, inclusive outros processos de natureza sancionatória, como demonstram os documentos anexos 6. E em todas as oportunidades, a AGERT aceitou o protocolo sem qualquer tipo de questionamento ou alegação de intempestividade.
Por conseguinte, pautantes pela boa-fé objetiva, considerando a legítima expectativa decorrente da prática reiterada para protocolo existente entre as partes, a concessionária realizou o protocolo da defesa administrativa por e-mail. Diante deste contexto, a alegação de intempestividade da forma administrativa, que ignora o protocolo eletrônico realizado pela concessionária dentro do prazo regulamentar, configura não apenas excesso de formalismo, como violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do comportamento contraditório, nemo proteste venire contra facto próprio. Cláusula geral do direito prevista nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil e plenamente aplicável às relações. Ministro Celso de Mello, julgado em 3 de 2 de 2015, publicado em 12 de 2 de 2015. Para que não reste dúvida, todos os requisitos necessários à aplicação do princípio em comento encontram-se presentes na hipótese a tratada. Conduta inicial. Consubstanciada na aceitação pela AGERT em diversas oportunidades de protocolos eletrônicos realizados por e-mail pela concessionária. Anexo 6, configurando prática reiterada e criando a expectativa legítima da concessionária de que o meio eletrônico constitui legítimo, válido e aceito para o protocolo de comunicações, ofícios e documentos do âmbito da AGERT. Comportamento contraditório em relação ao sentido da conduta inicial. Consubstanciado no indeferimento da defesa, apresentado pela AGERT legitimou, nos termos da decisão 1, sob o fundamento de tempestividade, ignorando o protocolo tempestivo da defesa realizado em 19 de 2 por meio eletrônico. Dano efetivo ou potencial à parte contrária, consubstanciado na eventual aplicação da penalidade de R$ 2.513,60, prevista no auto de infração 01/2025, sob o fundamento incabível de intempestividade da defesa administrativa. Sendo assim, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, requer-se desde já a reconsideração da decisão 1 para que a defesa administrativa seja considerada tempestiva, estabelecidos para a correção das irregularidades. Por consequência lógica, o termo de notificação devidamente cumprido não pode servir de fundamento para a decisão de instalação do processo punitivo, mediante lavratura de auto-infração nos termos do artigo 32, inciso 3 e artigo 35 da Resolução AGERT nº 3 de 2016. Contudo, em observância ao disposto das normas acima destacadas, a AGERT lavrou o AI 0125, citando fundamentos aos referentes TN 36 e 44 de 2024, além do TN 01, configurando vício de inutilidade do AI que impossibilita o devido processo em prejuízo da concessionária. De acordo com a resolução AGERT, número 3 de 2016, o auto de infração é o ato administrativo que dá origem ao processo administrativo punitivo. Por isso, qualquer ato de infração deve observar requisitos formais, que visam assegurar a legalidade do procedimento, preservando as garantias do contraditório da ampla defesa, entre elas a instrução com toda a documentação que lhe deu origem, além da descrição dos fatos constitutivos da infração, conforme artigo 36 da resolução dele. Sem o cumprimento desses requisitos, a concessionária tem o seu direito à ampla defesa e ao contraditório restrito e violado, já que a ausência de informações essenciais para a caracterização da sanção ou mesmo a indicação de informações equivocadas, como se verificou no caso concreto, impossibilita o exercício pleno do direito material de defesa do autuado. Estipulado e apresentado em seguida, respectivo RAC, anexo 2, demonstrando o cumprimento das ações corretivas necessárias, com comprovação fotográfica das medidas adotadas. Diante da ausência dos requisitos formais necessários para a lavratura do auto da infração e da constatação dos vícios insanáveis constatados, impõe-se o reconhecimento da nulidade do AI 01/2025 e, consequentemente, do processo punitivo dele recorrente. A ausência de motivação e deficiência de fundamentação do auto de infração. O processo administrativo punitivo em questão apresenta vícios formais que comprometem sua validade, uma vez que não atende aos requisitos procedimentais estabelecidos pela resolução da AGERT. Já citado artigo 35, disciplina os requisitos específicos para a lavratura do auto de infração, destacando-se entre eles a descrição detalhada dos fatos que configuram a infração, as normas infringidas e a penalidade correspondente. Tais elementos são essenciais para garantir a transparência e a legitimidade do processo administrativo sancionador, assegurando que a parte autuada tenha pleno conhecimento dos motivos que embasam a infração. No caso em tela, contudo, o AI 0125 carece de uma fundamentação detalhada,
limitando-se a uma descrição sumária e não pormenorizada dos fatos, sem apontar as circunstâncias específicas que caracterizam as irregularidades, deixando lacunas que comprometem a compreensão plena da infração da penalidade aplicada. Em suma, o AI 025 faz referência ao extravasamento de esgoto na rua Manuel Gomes e ato contínuo imputa a concessionária o descumprimento do artigo 146 da AGER, da resolução número 3 de 2016 da AGER, mais especificamente no grupo 2 do anexo 1 da resolução AGER número 3 de 2016. Descrição da conduta, bem como sua correlação com o tipo infracional imputada é essencial para a fundamentação da penalidade aplicada à omissão desses componentes. Dificulta a compreensão do autuado sobre a infração e sobre os critérios que justificam a sanção imposta. Além disso, no processo administrativo sancionador, o nexo causal entre a conduta e o evento que resultou na infração deve ser claramente estabelecido, de forma a vincular a atuação da empresa ao fato que gerou o dano. Contudo, o que se nota no presente caso é que o auto de infração não apresenta qualquer elemento probatório ou argumentação que demonstre de forma objetiva a responsabilidade da concessionária pelos extravasamentos ocorridos. Em verdade, não se pode afirmar que o vazamento tenha ocorrido em razão de uma ação ou omissão direta da concessionária, especialmente quando a análise dos fatos não revela falhas das obrigações atribuídas à empresa, como a manutenção e operação adequada das infraestruturas e o cumprimento de prazo ou a observância das normas de segurança e qualidade. Nesses termos, a ausência de um vínculo claro entre a atuação da concessionária e o vazamento compromete a legitimidade da penalidade imposta, já que a imposição de sanções, sem a devida comprovação de responsabilidade, configura uma violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Sem esse nexo causal bem delineado, não é possível imputar à concessionária a responsabilidade pelos atos que deram origem ao auto de infração. Antes do exposto, em sede preliminar, pode-se concluir pela nulidade do AI, uma vez que esta agência não observou o preenchimento dos requisitos mínimos que devem ser preenchidos na lavratura de autos de infração nos termos previstos da Resolução AGER 3 de 2016. Tubulações internas, bem como de contribuição indevidas de águas pluviais no sistema, notadamente no período atual, no qual o município enfrenta fortes e recorrentes chuvas. Ainda assim, a concessionária realizou todas as ações necessárias e pertinentes para lidar com as situações narradas dos termos 44 e 01, incluindo as ações corretivas exigidas com a devida apresentação dos RAACs, acompanhados da documentação comprobatória, incluindo relatórios técnicos e registros fotográficos dos exatos termos dos parágrafos 1º a 3º do artigo 32 da resolução. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 32 da resolução número 3 de 2016 estabelece que, após o prazo concedido para a correção da irregularidade, a concessionária dispõe de 10 dias úteis para comunicar à AGERT o RAAC com toda a documentação comprobatória. Ainda assim, mesmo após a entrega do RAAC dentro do prazo, sem que houvesse qualquer apontamento quanto à insuficiência ou inadequação, a penalidade foi aplicada em manifesta violação do devido processo administrativo. A própria resolução número 3 de 2016 prevê em seu artigo 32, inciso 3, que uma vez sanada a irregularidade no prazo estabelecido para a correção, o processo de acompanhamento de ações corretivas deve ser arquivado. Desse modo, ao aplicar a penalidade, a administração desconsiderou o cumprimento tempestivo das obrigações e contrariou expressamente a norma vigente. Em 2025, trata-se de evento distinto. 2025. Trata-se de evento distinto ocorrido um mês após a solução do primeiro caso, em contexto temporal e operacional, diverso em qualquer nexo de continuidade ou recorrência comprovada. Em suma, não há elementos objetivos que demonstrem relação de causalidade entre os dois extravasamentos ou reiteração de conduta pela concessionária. Da mesma forma, não houve descumprimento de determinação da AGERT, como demonstrado pelos RAACs apresentados. Dessa forma, considerando integral o cumprimento das obrigações contratuais regulatórias, bem como os estados positivos alcançados, requer-se a reconsideração da penalidade imposta, a fim de reconhecer a conduta diligente e o compromisso com a qualidade dos serviços públicos concedidos. Equívoco na dosimetria da multa aplicada. O artigo 11 da Resolução AGERT 3 de 2016
estabelece critérios específicos para a dosimetria da multa, determinando que a gravidade da infração, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e a capacidade econômica do infrator devem ser levadas em consideração na aplicação da penalidade. Supracitada resolução assegura que a análise de fatores como a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, como a conduta do infrator durante o processo e eventuais reparações, são fundamentais para garantir uma aplicação justa e proporcional da multa, evitando sanções excessivas ou desproporcionais ao contexto específico da infração cometida. No caso concreto, os critérios estabelecidos no anexo da Resolução AGERT 3/2016 não foram observados, uma vez que não há qualquer menção à baixa lesividade da infração cometida. Tampouco foi realizada uma análise das circunstâncias atenuantes que poderiam ter influenciado na aplicação da multa. Condições operacionais sem qualquer impacto no fornecimento de serviço ou prejuízo significativo aos usuários. A ação da concessionária garantiu que os usuários não sofressem prejuízos ou interrupções nas suas atividades cotidianas, uma vez que o serviço foi mantido de forma regular e eficiente durante todo o processo de reparo. Outro sim, a concessionária cumpriu suas responsabilidades realizando os reparos de maneira tempestiva, sem a necessidade de qualquer ação adicional para reparar danos aos consumidores, uma vez que não houve prejuízos materiais ou operacionais. Diante disso, é possível concluir que o extravasamento não colocou em risco a saúde e a segurança dos moradores e transeuntes, e a situação foi bem resolvida de forma eficaz, não havendo, portanto, fundamento para atribuir responsabilidade adicional à concessionária. Conclusão e pedidos. Diante do exposto e considerando que a área de Timon demonstrou-se de boa fé o adimplemento de suas obrigações, bem como a inexistência de prejuízo aos usuários em razão da pronta adoção de medidas corretivas e da regularização do serviço dentro dos prazos estabelecidos, a concessionária. A. Requer indeferimento desse pedido para que seja reconsiderada a decisão 1/25 para que seja reconhecida a tempestividade da defesa administrativa protocolada pela concessionária, devendo a AGERT analisar as razões constantes de defesa, dando provimento para reconhecer a nulidade do auto de infração de 2025. Ou caso assim não se entenda no mérito da inexistência de fundamentos para a aplicação de penalidade à concessionária procedendo-se ao arquivamento do AI 025. Ou seja, aí são os anexos, né? Vocês já receberam esse documento, depois, enfim, de tudo que eles colocaram aqui. Então, eles concluíram pedindo o deferimento, né, para reconsiderar a decisão por relação à tempestividade, e aí, em cima disso, eles pedem a inexistência e arquivamento do auto de infração. Resumo. E aí, agora nós vamos fazer a leitura do documento jurídico, que ainda é orientativo, né? Então a decisão vai vir dessa reunião. Vamos lá. Decisão administrativa definitiva dispõe sobre decisão do diretor-presidente da AGERT fundamentada nas normas legais e regulamentares aplicáveis, acerca do pedido de reconsideração apresentado pela concessionária Água de Timon em face do auto de infração número 1/2025. O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados de Timon, vota no uso das suas atribuições definidas por lei, na resolução AGERT, número 1 e na número 3, e nas demais normas legais regulatórias aplicáveis. Considerando que os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município tem como prestador Águas de Timon Saneamento S.A., através do contrato de concessão número 4 de 2014, doravante denominado contrato de concessão. Considerando que, nos termos da Lei Municipal 1926 de 2014, a AGERT é a entidade reguladora municipal responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Considerando o disposto do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Municipal 1926 de 2014, que assim dispõe do poder regulatório, a AGERT será exercido com a finalidade última de atender o interesse público mediante a normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos submetidos à sua competência. Considerando que a Lei 1144
11.445/2007 atribui à entidade reguladora o poder de elaborar normas relativas à prestação de serviços públicos de saneamento, sob sua competência regulatória. Considerando as disposições normativas da Resolução AGERT 3 de 2016, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis à concessionária de águas esgoto, em razão de infrações aos direitos dos usuários, bem como os procedimentos de fiscalização e aplicação de penalidades. Considerando o disposto da cláusula 32 do contrato de concessão, que assim estabelece: a fiscalização da concessão será exercida pelo poder concedente e pela AGERT, com o objetivo de verificar o cumprimento pela concessionária de suas obrigações. Considerando o termo de notificação em 2025, lavrado em 10 de 1 de 2025, referente ao extravasamento de esgotos, resíduos fecais, do posto de visita da rua Manuel Gomes da Silva, cruzamento com a rua Firmino José da Silva, constatado no relatório de fiscalização 4/2025. Considerando que o termo de notificação foi protocolado junto à concessionária Água Gentilon, em 14 de 1 de 2025, estabelecendo prazo de 24 horas para regularizar definitivamente a não conformidade apurada, bem como conferindo no fulcro do artigo 31 da Resolução AGERT, número 2, o prazo de 15 dias para a concessionária fornecer os esclarecimentos, em respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa. Considerando o relatório de fiscalização número 25 de 2025, da então Diretoria Técnica Operacional, referente à fiscalização realizada no dia 22 de 2025, na qual a AGERT constatou que o referido PV continuava extravasando esgotos na rua, de modo que a concessionária não cumpriu as determinações da AGERT para corrigir definitivamente a irregularidade no prazo estabelecido no TN 1 de 2025. Considerando que os artigos 32, inciso 3, a linha B e parágrafo 5º da Resolução AGERT número 3 de 2016, prevê a lavratura do auto de infração face ao não atendimento das determinações constantes no termo de notificação no prazo de 2025, no prazo estabelecido. Considerando o auto de infração lavrado em face da concessionária, no seno do artigo 32, inciso 3, a linha B da Resolução AGERT número 3 de 2016, que define as situações passíveis de lavratura de auto de infração. Artigo 32. O diretor competente proferirá decisão sobre o processo de acompanhamento das ações corretivas, no sentido de instaurar o processo administrativo punitivo por meio de lavratura de auto de infração nos seguintes casos: a. Constatação que a Água Gentilon é reincidente na prática de irregularidade. B. Descumprimento das determinações da AGERT, inclusive quanto a eventuais prazos concedidos para a correção das irregularidades. Considerando o artigo 9º, inciso 2º, com o item 01.7, grupo 2, anexo 1 da Resolução AGERT 3 de 2016, que regulamenta como multa do grupo 2, não realizar a operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário. Considerando o artigo 9º, inciso 2, com o item 1.8, grupo 2, anexo 1, Resolução AGERT 3 de 2016, que regulamenta como multa do grupo 2, não cumprir os prazos estabelecidos para a execução do serviço, deixar de estipular prazos ou deixar a fixação de seu termo inicial a exclusivo critério do prestador de serviços. Considerando o artigo 12, inciso 2 da Resolução 3 de 2016, que regulamenta o cálculo da pena base de acordo com a gravidade da infração e o serviço fiscalizado, fixando para a infração de natureza média, grupo 2, o valor de R$ 1.800, mais 90 centavos por ligação ativa de água ou de esgoto. Considerando o artigo 13, inciso 2 e 6 da Resolução número 3 de 2016, que regulamenta as circunstâncias agravantes que implicam o aumento de 1/6 sobre a pena base aferida. 2. Decorrer a infração de riscos à saúde ou ao meio ambiente.
6. Ter a Águas de Timon agindo com dolo. Considerando o auto de infração 1/2025, lavrado em 20/1/2025, referente ao não atendimento às determinações do termo de notificação número 1/2025, especialmente no que se refere ao descumprimento da determinação para a correção do extravasamento de esgoto, resíduos fecais, do PV da Rua Manuel Gomes, cruzamento com a Rua Firmino José da Silva. Considerando que foi observada a proporcionalidade da aplicação, sendo considerados como fatores agravantes para a determinação do valor: 1. Os riscos à saúde da população local. 2. O dolo da ação ou omissão da água de Timon, caracterizado pela inércia da resolutividade e ausência de prestação de serviço adequado. Haja visto os ofícios número 42, 49, 2021, 350 e 285 de 2024. E os termos de notificação 44 e 1 de 2025 reiteradamente expedidos pela agente, totalizando multa total no valor de R$ 2.503,60. Considerando o parágrafo 3º do artigo 35 da Resolução AGERT 316, que dispõe: para cada infração será lavrado um auto de infração, que poderá fazer referência a uma ou mais áreas atingidas pelos atos lesivos ou danosos. Considerando que a AGERT indeferiu o pedido de arquivamento do TN número 1/2025, no requerido do R3.CAR.JUR.ATS.2025/00023, uma vez que a concessionária não cumpriu as determinações da AGERT contidas do TN 0/25, fato que gerou a multa disposta no AI 1 de 25 em tramitação. Considerando que o auto de infração número 1 de 25 foi protocolado junto à concessionária em 22 de 1 de 2025, e em seu item 5 fixa em 10 dias de prazo para apresentação de defesa pela concessionária no tocante à transgressão motivadora da lavratura do respectivo auto de infração. Considerando que a prestadora de serviços Águas de Timon apresentou defesa administrativa na data de 24 de 2 de 2025, impugnando o auto de infração 1 de 2025, sob a alegação genérica de ausência de motivação e deficiência de fundamentação de supostos vícios insanáveis no auto de infração e que teria cumprido integralmente suas obrigações legais, contratuais e regulatórias, não apresentando elementos materiais face à consistência do auto de infração número 1 de 2025. Considerando a defesa administrativa apresentada pela concessionária, ultrapassou o prazo legal de 19 de 2, sendo apresentada 5 dias após, portanto, intempestivo, e não apontando qualquer elemento de nulidade ou ilegalidade no auto de infração de 01 de 2025. A cláusula 21.14 do contrato de concessão, o qual estabelece que o simples pagamento de multa não eximirá a concessionária da obrigação de sanar a falha da irregularidade que deu origem. Considerando que os elementos fáticos narrados no termo de notificação número 1 de 2025 devem ser considerados em seu recorte temporal da época, independentemente da situação da prestação do serviço no momento atual. Parágrafo 1º, considerando o parágrafo 1º do artigo 16 da Resolução 3 de 2016, qual dispõe que a defesa tempestiva suspende a exigibilidade da multa correspondente. Considerando que o artigo 38 da Resolução 1 de 2016 confere ao prestador de serviço autuado o direito de interpor pedido de reconsideração junto à diretoria colegiada da AGERT no prazo de 20 dias úteis, contados da ciência do diretor-presidente da AGERT. Considerando o pedido de reconsideração interposto pela Água de Timon Saneamento em 21 de 3 de 2025 à diretoria colegiada, na qual requer, dentre outros pedidos, o afastamento da penalidade da multa, considerando que não há na AGERT regulamentação para o uso de e-mail como meio oficial
para a apresentação de recursos e outros documentos relativos ao processo de aplicação de prioridades, considerando, por fim, a regular a tramitação processual do termo de notificação número 1 de 2025 e do auto de infração 01 de 2025, bem como o exercício do contraditório da ampla defesa pelo concessionário. Decide receber a presente reconsideração em face da decisão administrativa número 1 de 27 de fevereiro de 2025 da AGERT, ofício número 132 de 2025, conforme disposto no artigo 38 da Resolução 3 de 2016. Reconhecer a tempestividade do pedido de reconsideração, pois foi apresentado dentro do prazo legal. Julgar improcedente o pedido de reconsideração apresentado pela concessionária. Julgar improcedente o pedido de reconsideração apresentado pela concessionária Águas de Timon Saneamento Limitado em 21 de 3 de 2025, a diretoria colegiada da AGERT, em razão do não cumprimento das determinações constantes do termo de notificação número 1 de 2025, com fundamento na legislação aplicável mencionada na parte preambular dessa decisão. Homologar o valor pecuniário da multa fixado no montante pecuniário de R$ 2.503,60, R$ 2.503, em decorrência da infração constatada para pagamento, sob pena de inscrição do valor correspondente da dívida ativa do município, com aplicação de juros e multa de mora, artigo 17 da Resolução 3 de 2016. 4.1. Aplicar a quantia acima, juros e multa de mora a partir da data do indeferimento da defesa administrativa, por intempestividade, nos moldes do parágrafo 1º, do artigo 16 e artigo 17, parágrafo 1º e 2º, todos da Resolução 3 de 2016. Submeter o voto do diretor-geral à diretoria colegiada para a decisão final na forma regimental, publicar a decisão da diretoria colegiada em sítio eletrônico, na internet, bem como em diário oficial eletrônico do município de Timon, dando-se de tudo ciência ao prestador de serviço. Determinar o recolhimento da quantia pecuniária citada no item 4 desta decisão no prazo de 20 dias contados a partir da emissão de documento de arrecadação de tributos municipais, DATM, a conta única da Prefeitura Municipal de Timon. O cumprimento da determinação disposta no CAPT deverá ser informado à AGERT no prazo de 5 dias úteis, contados do recolhimento da importância, mediante juntada de documentação comprobatória. O não recolhimento da importância definida no item 4 do prazo e formas definidas nesta resolução será informada a Procuradoria-Geral do Município para fins de inscrição na dívida ativa. Essa é a decisão. Portanto, o parecer, vocês também tiveram acesso, a leitura foi apenas para a gente formalizar. Mas, enfim, o que importa é o que nós vamos decidir agora. Então, assim, o nosso jurídico, ele acatou, no caso, a decisão, foi tempestiva, foi dentro do prazo, o pedido de reconsideração, que eles teriam até o dia 3 para protocolizar, mas, mesmo assim, mantém a questão da multa, porque, enfim, como bem colocado, os serviços não foram definitivamente resolvidos, Então, assim, por isso, essa questão você pode até colocar, Guilherme, dos pedidos, que você fez aquele procedimento correto, a equipe, o relatório de fiscalização, aí não resolveu o termo de notificação, ou não resolveu dentro do prazo estabelecido do auto de infração. Então, o meu voto, enfim, eu começo aqui, e aí vocês ficam livres para fazer considerações também sobre tudo que nós lemos, mas o meu voto vai para, eu acompanho aí a decisão do nosso jurídico de manter o auto de infração e a multa estabelecida aí dentro das orientações jurídicas aqui da nossa federação jurídica. Então, eu voto pela manutenção da multa. Eu voto pela manutenção da multa, eu acompanho a decisão jurídica.
Eu também voto na manutenção da multa, seguindo o nosso jurídico aqui na gente. Diretora Tarsila? Em termos orientativos, né, eu também sigo a questão da coordenação do jurídico, né, embasou muito bem a decisão. Certo. Então, conforme decisão colegiada, por unanimidade, né, a gente acata a decisão jurídica e a gente mantém aí a multa. E aí vamos dar os prosseguimentos, a documentação para comunicá-las aí. Depois a gente vê, né, a Bruna, essa questão da documentação para enviar. Pois bem, obrigado, senhores e senhoras, pela primeira pauta, um pouco exaustiva, mas necessária. Segundo, a discussão sobre a homologação do quinto aditivo contratual e 10º reajuste anual. Nós recebemos o pedido, né, de homologação do quinto aditivo contratual e do 10º reajuste anual. Nós já havíamos respondido para eles previamente que estaria suspenso, principalmente o quinto aditivo contratual, porque nosso jurídico analisou a documentação e ele foi uma decisão monocrática à época da diretora-presidente da AGERT. E a nossa resolução prevê que tem que ser uma decisão colegiada, assim como nós estamos fazendo nesse momento, né? Então a gente apontou, nós comunicamos ao poder concedente, e aí então foi-se chamado uma reunião, já foram 2 reuniões, né, na qual os senhores e as senhoras participaram, com a direção da Águas de Timon, e portanto foi pedido aí, na verdade, diminuição, a redução, a proposta do poder concedente e da agência à concessionária de 20% de redução na tarifa, que contradiz porque tanto o aditivo contratual como o reajuste, ele aumenta a tarifa. E o nosso pedido foi, e a Água de Timon acatou o pedido e propôs nos dar uma resposta positiva ou negativa até o dia 10 deste mês agora, né? Uma reunião presencial ao qual nós vamos estar presentes. Então, a pauta foi para a gente poder apenas ratificar isso, que a gente vai esperar essa resposta. Então, continua suspensa aí o quinto aditivo contratual e 10º reajuste, e esse é o meu voto de continuar essa suspensão, até que se tenha a resposta da reunião do dia 10, e aí a gente coloca em votação a próxima reunião ordinária da diretoria colegiada. Então, essa é a minha proposta de votação, né, que a gente mantenha essa suspensão e que após essa resposta, na reunião posterior ao dia 10, a gente possa concluir essa decisão aí da homologação desses reajustes. Eu concordo, eu prefiro que seja apresentado os fatos e os cálculos necessários para o aumento ou diminuição da tarifa. Eu voto pela manutenção da suspensão. Eu também sigo aqui o voto dos meus colegas. Vamos esperar aí que eles vão trazer no dia 10, na reunião dia 10, para daí sim a gente ter uma outra decisão diferente do que a gente está tomando agora. Então eu sigo também com a decisão de manter suspensa a Diretora Tarsila? Então é isso, eu acredito que a cautela nesse momento, né, aguardando esses dados que eles vão apresentar, então eu sigo, né, conforme vocês estão levantando, que foi levantado, né, essa pauta, eu sigo com a manutenção dessa cautela, né, que a gente reavalie os dados, né, conforme eles vão apresentar. Certo. Então, por unanimidade também está decidida a suspensão de qualquer reajuste, tanto do quinto aditivo contratual quanto do 10º reajuste anual da tarifa de água e esgoto na cidade de Timon. E aí a decisão vai ficar para a próxima reunião de diretoria, caso seja apresentado no dia 10 uma resposta conclusiva sobre esse assunto. Vamos lá. 3. Andamento das audiências públicas. Aí eu gostaria de colocar, né, que nós temos aí 2 audiências públicas este mês. Uma para aprovação da resolução da nossa agenda regulatória para os próximos 2 anos, e a outra é para a resolução de penalidades e sanções, né?
Em ambas, uma vai ser realizada no dia 14 e a outra no dia 23, ambas no campus da UEMA, no auditório, tá? Ali no centro. No dia, a publicação do dia 14 nós havíamos colocado que seria no Centro de Formação do Lau Ferraz, porém a Secretaria de Educação, por um erro de comunicação interna, já havia reservado e eles tinham nos confirmado, porém eles já haviam reservado anteriormente e aí nos pediu desculpas pelo ocorrido e aí nós conseguimos aí com a UEMA também para o dia 14. E aí nós já publicamos em diário oficial essa operação, tá? Então está disponível no site também da Prefeitura, essa questão. E aí eu gostaria de colocar para a diretora Tarsila, que ela está acompanhando mais, ficou o e-mail dela institucional para receber as contribuições. Nós enviamos ofício para todos as pastas e empresas a qual nós estamos regulando agora. Então, só para retomar, nós mandamos para a Secretaria de Infraestrutura, para a Secretaria de Planejamento e Regularização Fundiária, para a Superintendência de Limpeza Urbana, da SLU, mandamos para a Naturale, que é a empresa que opera os resíduos sólidos na cidade, mandamos para Águas de Timon, só foram essas, né, para a qual nós enviamos, de forma oficial, para que eles enviassem as contribuições deles também, porque as duas resoluções impactam nos serviços deles, tanto a agenda regulatória quanto as penalidades e sanções. Aí eu queria que a Tarsila fizesse alguma colocação sobre as audiências. Até agora, pessoal, a gente ainda não recebeu nenhuma contribuição, né, via o e-mail que foi disponibilizado nos canais oficiais, né, que é o e-mail social.agest@timon.ma.gov. A gente está aguardando ainda, né, até o dia do fechamento, essas contribuições por escrito nesse e-mail. Não teve nem da população em geral e nem das empresas ou dos órgãos. Até agora de nenhuma. Eles ainda estão no prazo, né? Então a gente fica aguardando. E aí vocês querem falar alguma coisa das audiências, diretores? Certo. Então, né, só para lembrar, né, no dia 14 e dia 23 nós temos essas duas audiências esse mês. Certo. Com relação ao GT, foi formado um GT, né, na última reunião que tivemos com a Águas de Timon, né, foi proposto o GT, e, aliás, na penúltima, né, na última o GT já estava formado, na verdade, foi aí que o Renato estava presente. E aí eu queria que o diretor Guilherme colocasse o andamento desse GT, se já fizeram reunião, já tem decisão, como que está esse andamento? O grupo de trabalho está andando bem, tomando algumas decisões importantes e alguns estudos importantes, como é o caso do projeto piloto, que ainda está sendo estudado algumas metodologias da ligação da água que é despejada na sarjeta, que na verdade é esgoto, né? Para a ligação, estamos também estudando outras viabilidades e possibilidades, como é o caso da tarifa social, que a Tarsila pode falar mais daqui a pouco. Mas o grupo de trabalho está se encontrando com uma certa regularidade. Lógico que depende da agenda tanto da Águas de Timon quanto da agenda interna da AGEST. Em algumas oportunidades não foi possível, mas está tendo um andamento satisfatório. Foram feitas duas reuniões também. Isso, duas reuniões. Isso. Uma na prefeitura, uma a gente se encontrou na própria Águas de Timon e outra que era para ter sido ontem, mas a de ontem foi adiada devido a choque de agenda. E tem outra que ela está sendo formalizada, que é para que a gente possa se encontrar regularmente, se eu não estiver enganado, na segunda terça-feira de todo mês. Né? Ah, sim, foi feita essa proposta, né? Para alinhamento de ações. Isso. Mas estamos andando bem. E a Tarsila, né, você tem que falar a questão da tarifa cardíaca, né? O que você tem de novidade? A questão sobre o GT, o grupo de trabalho, né? Foi debatido a questão da tarifa social, não é da tarifa social, da questão das pessoas que se enquadram na baixa renda, os critérios. Aquele programa que o Rafael vai criar aí da prefeitura, né? Que não tem nome. Que a prefeitura os critérios, né? A gente está debatendo isso.
Então, foi debate desses critérios, né, com relação à renda. A proposta que a concessionária apresentou foi de renda per capita de até R$209, né? E eu apresentei uma proposta que seria mais adequada, né, à realidade aqui do município, que seria de renda per capita de até R$218, que é o que está estabelecido, inclusive, no programa Bolsa Família, né, a lei de 2023, inclusive também como decreto, regulamentando essa lei. E eles acataram, né, inclusive já apresentaram que vai ficar, né, a gente já entrou em consenso que vai ficar estabelecido esse critério, né, para a questão da baixa renda aqui no município. E ainda não tem uma reunião, porque seria ontem, né? Isso. E aí ficou de remarcar essa reunião, então, mas é importante mostrar que o GT está andando, está funcionando e tem decidido já algumas coisas, né? Enfim, você quer colocar alguma coisa sobre o GT, diretor Enéas? Até o momento tem se mostrado eficiente dentro dos parâmetros que tem sido colocados, né? Eu acompanhei alguns dos pontos do GT, né? E eu tenho visto, dentro do que eles estão se propondo, eu tenho visto um avanço em relação a isso, né? Lembrando que os pontos, digamos assim, mais importantes, que é o que a gente quer, só vai vir dia 10, né? Em relação à tarifa e taxa de religação e outros pontos que a gente também quer que avance, né? Mas em relação ao que foi proposto até agora no GT, para mim está andando bem. Muito bom. Certo. Vencida a pauta, a última agora são informes, então eu franqueio a palavra para vocês darem algum informe de maneira geral e enfim, fiquem à vontade para colocar. Posso começar? À vontade. Já, como na nossa primeira reunião houve a votação do ouvidor, só informar que o ouvidor já encontra-se no seu devido cargo, já nomeado. Também as outras portarias dos outros colaboradores, dos outros servidores, já foram também nomeados, publicados em diário oficial. E os demais que vão entrar a partir de agora, já estou juntando a documentação de todos para mandar novamente para a nova portaria. Então, pelo menos assim, a equipe já está praticamente nomeada, quase todo mundo, né? 70% da equipe já está nomeada, diário oficial, já estou polarizado. Ótimo. Parceiro? Em termos de informes, eu tenho aqui um assunto relevante, que é sobre os encaminhamentos que a gente tem dado da implementação da Lei 14.898, né, que é a lei da implementação da tarifa social de água e esgoto. Foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SENDES, e a AGET, né, para que o fluxo, o cronograma do repasse de informações e o plano de trabalho fosse estabelecido. E já dentro dessa agenda também, na última sexta-feira, no dia 25, se não me engano, né, a gente repassou já esses dados, né, para a concessionária, os dados do CAD único, das pessoas que estão elegíveis, né, para serem enquadrados na tarifa social de água e esgoto, né. Então foram mais de 27 mil nomes, uma lista repassada para eles, para que eles implementem, né, de forma faseada, né, essas pessoas coloquem ela na tarifa social, né, automaticamente. E eles já deram algum prazo para colocação, para a inclusão dessas famílias? Como é que está essa questão? Junto com o envio dos dados, foi enviado também um ofício, né, com prazo de 10 dias, para que eles nos informem. Então a AGET estabeleceu esse prazo. Exatamente, desculpa. Então, a AGET estabeleceu esse prazo de 10 dias para que eles informem a questão da metodologia que eles estão utilizando, né, para a implementação faseada, o tipo de problemas que eles, porventura, têm encontrado, que tipo de soluções eles estão tomando, e para que a gente colocasse na mesa, né, e debatesse sobre esse tema. Até mesmo porque ainda não existe uma norma de referência da ANA sobre essa temática, né, que ainda vai ser para consulta pública. E aí, quando a gente tiver a nossa norma de referência da Agência Nacional, a gente vai fazer uma resolução específica aqui dentro, né, da agência relacionada a esse tema.
né? Mas no momento ficou estabelecido dessa forma, né? Para a gente ir debatendo, né? Para ver como é que vai ser feito. Como é que realmente eles vão fazer a metodologia, né? De enquadramento dessas famílias. Certo, ótimo. Da minha parte é só, né, lembrar agora que vocês viram que o ônibus está circulando, então nós temos aí o dever agora de fazer essa regulação do transporte. É assim que deve ser nomeado o diretor de transporte agora esse mês, né? É o prefeito que indica, então vamos aguardar essa indicação. E se ninguém tiver mais nada a colocar, eu declaro essa reunião encerrada. E agradeço a presença de cada um. E agora a Bruna está fechando a ata para poder ser assinada. Obrigado a todos pela presença.